Semana passada, eu me lancei num desafio de fazer uma reflexão num livro que está muito distante do nosso momento, num livro que foi escrito há aproximadamente 446 a 433 anos antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos do nosso momento aqui. Eu fiz uma reflexão no livro de Neemias, e eu acho que eu gostei de viajar. E hoje eu vou me aventurar em um outro livro que também está muito distante do nosso tempo atual, que é o livro do profeta Abacuque, que é um livro que foi escrito mais ou menos entre 626 a 600 anos antes de Cristo. Ou seja, um livro que é um pouquinho mais velho do que a leitura da semana passada do livro de Neemias. Eu vou me aventurar mais uma vez. Acho que eu gostei de viajar longe e espero que essa viagem não seja apenas uma viagem minha, mas que de fato eu tenha sido levado pelo Espírito Santo para que você receba, sim, hoje à noite, mensagem de vida eterna. Antes de partirmos para a leitura, eu acho que eu preciso fazer um esclarecimento no tema que eu dei a minha mensagem. Recomeçar é o tema do nosso mês, é o tema do mês de janeiro, mas eu tenho o hábito de dar títulos às minhas mensagens. E eu dei o título à minha mensagem dessa noite da seguinte maneira: com altivez, caminhe rumo ao horizonte. E por que eu acho que vale a pena fazer uma observação no título da minha mensagem? Porque essa palavra altivez, talvez você já tenha em algum momento ouvido e tenha tido o sentido de que é uma certa soberba. Altivez, talvez, para você, tenha o sentido de uma certa arrogância. Talvez no contexto que você ouviu essa palavra, talvez como chegou a palavra a você, altivez tem até uma certa conotação de indiferença. Mas, quando eu usei essa palavra altivez no título da minha mensagem, não tem nada a ver com isso. E eu acho que vale a pena me posicionar. O que eu gostaria de transmitir com essa palavra altivez no título da minha mensagem é o sentido de brio. Mas não um brio qualquer. Estou falando um brio cheio de elegância, que conduz valores eternos. Um brio que traz consigo principalmente a ideia de uma coragem nobre, cheia de dignidade. Um brio que, quando nós temos contato com a mensagem do Cristo, nós introjetamos, não com soberba, mas com humildade, sabendo que, com Ele ao nosso lado, com Ele fazendo morada em nosso coração, nós podemos sim enfrentar as circunstâncias, as adversidades, a vida por si só. Então eu gostaria que você tivesse essa ideia em sua mente. É um brio cheio da nobreza do Cristo Jesus. Tem um escritor estadunidense do século 18, 19, chamado Ernest Hemingway, que ele diz o seguinte: a coragem é a dignidade sob pressão. E eu tenho uma certa tendência a concordar com ele. Nós temos coragem quando nós percebemos que a nossa dignidade, a nossa vida, de alguma maneira sofre uma pressão. Então nós puxamos lá do fundo da nossa alma, lá do fundo do nosso íntimo, a coragem. E eu gostaria de hoje à noite, com tudo isso em mente, refletir com vocês no livro de Abacuque. Nós vamos ler 2 versos, apenas 2 versos. Nós vamos ler no livro de Abacuque, o verso 2
aliás, o capítulo 2, desculpe, e o verso 4, a segunda parte do verso 2, 4, a segunda parte B, e depois nós vamos ler o capítulo 3, que está no verso 19. Quem não trouxe Bíblia, acho que você consegue visualizar aqui na tela o texto. Diz assim, palavras do profeta Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Vou repetir novamente. O justo viverá pela sua fé. Mais adiante, o profeta Abacuque, numa conversa, numa oração com Deus, diz as seguintes palavras, capítulo 3, verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Hoje, especificamente hoje, eu li os textos numa tradução muito antiga, talvez tocado por essa ideia de voltar a textos tão antigos, eu li na tradução João Ferreira de Almeida. Você que já me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho o hábito de ler na tradução a mensagem. Mas hoje, eu li na tradução João Ferreira de Almeida, uma tradução antiga, que eu convivi durante toda a minha infância, e porque eu acho a forma como é escrita esses textos nessa tradução, uma forma muito bonita. O justo viverá pela sua fé. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Vamos ter mais um momento de oração? Baixe sua cabeça. Pai querido, eu quero lhe pedir sabedoria, quero lhe pedir tato, sensibilidade, para conseguir alcançar no seu texto, na sua palavra, mensagens de vida e vida plena. Pai, que essa noite o Senhor fale ao nosso coração, que essa noite o Senhor possa me tomar em suas mãos, para que todos nós tenhamos sim a percepção, o sentimento de que o Senhor está entre nós. É isso que eu peço, crendo, sabendo que sim, o Senhor é fiel e caminha ao nosso lado. Amém, amém. Eu gosto muito do profeta Abacuque. Se você tiver curiosidade, o livro do profeta Abacuque é um livro muito curtinho. Se você tiver curiosidade, na sua casa, leia o livro do profeta Abacuque. E eu gosto muito do livro do profeta Abacuque, porque eu tenho a impressão que Abacuque é muito parecido comigo. Eu me identifico demais com ele. Porque Abacuque, ele tem uma certa franqueza nas suas palavras. Abacuque, nas suas conversas com Deus, ele não é aquela pessoa que diz apenas palavras bonitas, de alguma maneira que dora a pílula. Não, não. Abacuque às vezes fala de uma forma tão franca, tão direta com Deus, que eu olho para ele e falo assim, esse sou eu. Abacuque questiona muitas vezes o sentido das coisas, o sentido da vida. Abacuque questiona inclusive a posição de Deus. Deus, faz alguma coisa. Então, eu acho isso bonito. Não simplesmente por um questionamento rebelde, não. Mas porque você vê que Abacuque quer ter um relacionamento verdadeiro, transparente, real. Abacuque não é uma pessoa que tenta se fantasiar para se apresentar para Deus, não. Ele traz a real. Ele diz o que pensa, o que sente, ele fala das suas inquietações, fala das suas preocupações, e eu acho isso lindo demais. Abacuque, com toda a sua franqueza, por diversas vezes, olha para Deus e diz, Deus, tenha misericórdia de nós. De alguma maneira, Abacuque está dizendo o seguinte, Deus, nós precisamos de um recomeço com um olhar cheio de afeto, cheio de compaixão.
E ele faz isso de uma forma muito clara e transparente. O livro de Abacuque está situado num contexto também difícil, também muito duro, assim como o texto que lemos semana passada em Neemias. O povo de Israel estava passando por um momento de opressão, assim como diversas outras nações, estava passando por um momento duro de escravidão pelo império muito forte da época, que é o Império Babilônico. Eles estavam passando por um momento muito complicado. E o profeta Abacuque, com esse nome estranho, questiona Deus. Por que estão passando por aquilo? Por que a situação é tão ruim? Por que precisa ser daquele jeito? Ele questiona Deus, expressa a sua opinião e inquietação. E eu acho lindo que nessa conversa, neste conflito que Abacuque trava consigo mesmo e com Deus, ele consegue encontrar uma via de recomeço, uma via inspiradora, consegue encontrar uma via de firme confiança e fé no eterno. E por isso eu acho tão bonito o livro de Abacuque, que é questionador, que é sim inquieto, mas que está buscando verdades que alimentem a alma, para que tenhamos coragem, força, disposição para encarar às vezes a vida que é dura e íngreme. Então eu acho muito lindo, e eu gostaria de pontuar, deixar o meu primeiro ponto. Recomece a vida, a história, os seus planos, recomece os seus projetos, os seus rabiscos para 2017, recomece com um olhar cheio de esperança. Recomece com essa palavra pulsando dentro do seu coração. Essa semana eu estava lendo alguns livros, e aí eu fui tomado por uma frase, um trecho, que me inspirou inclusive para essa reflexão, um trecho de um teólogo chamado Milton Schwantz, que ele diz assim, olhos que não enxergam longe ficam míopes. E eu tenho a impressão que ele está dizendo o seguinte, que olhos que não conseguem ter a esperança lá no horizonte, começa a ver tudo desfocado, tudo fica embaçado, nada fica nítido. E se tem uma coisa, talvez você não passe por isso, eu literalmente passo na pele, se tem uma coisa para alguém que tem problema na vista, chata e difícil, é ver tudo desfocado. Porque você não consegue perceber, de fato, todos os detalhes que estão acontecendo. É muito ruim para quem tem problema na vista ficar sem óculos. Então, recomece os seus projetos, sim, com uma lente cheia de esperança. Seja sincero. Nós, recentemente, passamos por uma mudança de ciclo. Nessa mudança, nós fazemos projetos, nós sondamos o nosso coração, ou pelo menos boa parte de nós faz isso. Nós olhamos, de fato, o que não deu certo durante o ano, começamos a avaliar o que podemos fazer no próximo ano. E às vezes a gente começa a fazer promessas de diversas coisas, de diversos detalhes. Mas nós já estamos aí caminhando para a segunda semana do ano, quase já 15 dias. A rotina já está impressa na sua vida. Provavelmente você já voltou a trabalhar, talvez você não tenha pego muito trânsito, porque as férias escolares ainda estão aí, mas o trânsito já começou a fazer parte da sua vida. O estresse do trabalho já começou a se instaurar. As necessidades de buscar as metas, se você é vendedor ou vendedora, já está posta. E aí, com toda essa pressão, com toda essa responsabilidade, com tudo isso,
nós precisamos ser sinceros, que às vezes nós vamos nos habituando, acostumando até, de perceber, olhar, apenas o que está muito pertinho. Nós paramos, ou melhor, nós deixamos de ver o horizonte mais adiante, com todas as responsabilidades. E isso eu até entendo que seja natural, afinal, provavelmente na sua casa, boleto por mais boleto, começam a chegar. Eu já me assustei com IPTUs, IPVAs e mais IPs, não sei das quantas, que pintaram lá em casa. Até queria devolver, mas não teve jeito. A Lilian não deixou. Eu até ia mandar um louco e falar, não, devolve isso aí, não vão pagar não. Mas não tem jeito. Isso assusta, porque nós temos. Porque a vida está aí. Porque ela exige isso. E talvez essa pressão, essa responsabilidade, toda essa correria que a vida nos põe, faz com que percamos o olhar num horizonte mais adiante. Faz com que nossa vista, nossa percepção, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade fique desfocada. A gente perde um pouco o foco, porque só damos conta de olhar para o que está muito pertinho. A rotina, tira de nós esse olhar cheio de esperança e nos impõe uma miopia existencial. O que está à margem do nosso caminho, de ir e vir para o trabalho, você nem nota mais, porque está no automático. Você passa por ali, mas não nota o que está ali. E nós somos assim. Vai tirando isso de nós. Afinal, o que acontece, por exemplo, num presídio em Roraima, não abala a zona sul de São Paulo. Nós temos a tendência a olhar só para o que está pertinho. Às vezes ficamos tão míopes, que sentados no sofá de casa, não conseguimos enxergar o que está acontecendo com os nossos filhos e filhas, que estão às vezes trancafiados no quarto ao lado. Aquela ideia de cada um no seu quadrado parece que pegou e pegou para valer. De uma forma muito forte. Às vezes, sentados no sofá, olhando para um espelho negro, e todos nós já temos um espelho negro na nossa mão, afinal, provavelmente você tem um smartphone na mão, você tem uma TV à sua frente. Às vezes, olhando para o espelho negro, não conseguimos notar a necessidade da pessoa que está sentado ao lado de nós no sofá. E às vezes essa necessidade é a necessidade apenas de ouvir, do toque. Às vezes é a necessidade apenas de parar e dar atenção. Nós vamos ficando míopes, porque vamos perdendo o foco de um olhar lá no horizonte. Com esse espelho negro em nossa mão, nós vamos perdendo o foco. Aliás, deixa eu recomendar eu gosto muito de séries. Deixa eu recomendar uma série para você. Difícil, hein? Já vou avisar, difícil, dura, complicada, mas eu acho que é importante você assistir. Black Mirror. Que tradução é Espelho Negro. Assista essa série. Faça um favor a você. Assista essa série porque ela mostra um pouquinho, de uma forma às vezes mais lúdica, às vezes de uma forma difícil de digerir, exatamente esse processo de não percebermos, de perdermos o olhar, a esperança lá no horizonte. Nós perdemos isso, perdemos a sensibilidade, não nos comprometemos, às vezes, com de fato a mudança, porque está aí. Se nós queremos recomeçar, se essa palavra para nós é importante, nós precisamos mudar. Não existe nenhum recomeço sem mudança. Recomeço
só é possível e viável se nós mudarmos. Se fizermos as mesmas coisas, isso não é recomeço, isso é repetição. Então nós só conseguimos recomeçar, mudando, transformando. E para isso, nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos ser tocados por uma sensibilidade. Neste processo, às vezes, de ver, mas não enxergar. Nós olhamos repetidas vezes no espelho negro, na telinha, na TV, a barbárie e nos submetemos à síndrome do medo. Nós vivemos um momento que a barbárie é passada na telinha repetidas vezes. Nós vivemos sim um momento onde a dor é repetida na telinha e às vezes isso nos toma, nos coloca uma síndrome de um medo terrível. E isso embaça a nossa vida, a nossa vista. Perdidos diante dessa sangria desatada, diante de uma violência vendida como produto, que todos nós temos acesso. Basta você chegar em casa agora e ligar a TV, ela estará lá. Essa violência como produto, nós vamos nos perdendo porque vivemos num verdadeiro reality show do sofrimento, da dor, e que às vezes, aquilo que aparece na telinha, esconde as reais maldades e as reais violências, e nós vamos ficando com a vista embaçada, perdendo a esperança que às vezes está um pouco mais adiante. Perdendo a esperança e não nos comprometendo com a mudança. Perdendo a esperança e não acreditando no processo de recomeçar. Então, meu conselho é que nós recomecemos o ano, enxergando uma via que não apenas nos deixe presos em manchetes rasas. Não faça isso. E mais do que da manchete rasa, recomece numa via que não te prenda a preconceitos que são tão superficiais que não se sustentam a partir da segunda frase. Recomece num processo, exatamente como fez Abacuque, de conflito interno. De sim, questionar as coisas que às vezes foram boas ali atrás, mas agora já não faz mais sentido. Recomece com esse olhar lá na esperança, que aposta que caminhando um pouquinho mais, nós podemos sim ter dias melhores. Recomece, não se perdendo no sensacionalismo que é posto a nós nesse tempo, e não sendo engolido por esse processo de medo, seja ele qual for. Seja o medo da telinha, seja o medo religioso, seja o medo, por exemplo, do seu inconsciente, seja o medo que é colocado como norma para você, seja o medo do superego que às vezes te oprime. Por favor, recomece, encarando nos olhos esse medo. Afinal, como disse Abacuque, o justo viverá por sua fé. E essa não é uma expressão alienante. Talvez, num primeiro momento, você entenda o justo viverá pela fé como uma expressão alienante. Não, não. Não é uma expressão alienante, mas sim uma expressão que nos instiga a olharmos as circunstâncias. Esta é uma mensagem que nos põe a caminhar apesar, sobretudo, que está acontecendo. Essa é uma expressão que nos convida a recomeçar, porque fé não é algo alienante. Fé é uma aposta que o bem pode mudar a humanidade.
Fé é uma aposta que os valores do Cristo são capazes de transformar o lugar que vivemos em reino de Deus. Isso não é alienante, isto é uma utopia que sugere que o amor é a nossa salvação. Então recomece com esse olhar. As palavras de Abacuque são audaciosas, mas sobretudo, nos convida a olharmos a esperança, a enxergarmos através dela, da esperança na humanidade, na esperança em você, na esperança em seus filhos, que o amor está entre nós, afinal ele é Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré está entre nós. Então sim, haverá um futuro. Sim, existe um amanhã. Existe sim um lugar para além da onde nós podemos perceber que estão apenas tão pertinho, que é belo, que é bonito. E esse lugar talvez esteja no próximo. Se lançarmos fora o medo, nós poderemos desfrutar de uma relação verdadeira e sincera com Cristo, com Deus, e isso se faz, às vezes, até de uma maneira horizontal, nas pessoas que estão perto de você. Sim, existe um amanhã, porque ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo de Nazaré estará de braços abertos, nos aguardando, disposto a refazer quantas vezes forem necessárias. Então existe um amanhã. Existe, ao invés de uma fé alienante, que talvez você já tenha visto também na telinha, por alguns líderes religiosos, prefira uma fé ativa. Sim, não é uma fé que espera. A minha proposta não é uma fé que fica aguardando. Não. Não é uma fé que fica buscando a magia do milagre. Não. A fé que eu gostaria de propor a você é uma fé que aposta na vida. E fé que aposta na vida é a fé de Jesus. A gente às vezes repete o seguinte: tenha fé em Jesus. Tá certo? Isso é bom. Mas ter fé apenas em Jesus não muda a vida. Para mudar a vida é preciso ter a fé de Jesus. Porque quando a vida se apresentar com dureza, quando o mal se mostrar, quando o medo quer tomar conta, a fé de Jesus mostra que a morte, que a cruz não tem a palavra final, e o que tem a palavra final é vida e vida plena, porque é a fé de Jesus. É a fé que aposta sim em recomeços. É a fé que aposta que no humano existe algo de bonito e que vale a pena. Esta é a fé de Jesus, e essa não é uma fé alienante. Essa é uma fé que crava os nossos pés no chão, que coloca os nossos braços para se movimentar, que coloca os nossos projetos a serviço do bem, e isso é de fato ter o reino de Deus entre nós. A fé de Jesus é a fé que cura, é a fé que se entrega, é a fé que convida os amigos para sentar ao redor da mesa, é a fé que distribui afeto e virtude quando as pessoas se aproximam. Essa é a fé de Jesus. Recomece mudando, recomece se comprometendo não apenas para ter a fé em Jesus, mas para ter a fé de Jesus. Talvez assim, eu e você poderemos ser sim a transformação do mundo. Quando temos a fé de Jesus, nós podemos acreditar sim que existe um amanhã, a esperança está logo à frente.
Sim, há sim um horizonte mais bonito que nos espera. E com essa ideia, eu me lembro de um hino antigo, uma canção tão antiga, não sei se você conhece, se você se recorda. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais do que vivo, mora aqui, mora aí, está entre nós, porque Ele vive. Eu e você podemos crer no amanhã. A esperança em Cristo Jesus é o óculos que consegue, novamente, tirar o nublado que às vezes a vida impõe. A fé no Cristo Jesus é a esperança que nos deixa com a vista límpida, acreditando que sim, os recomeços são possíveis e viáveis. A esperança que enxerga novos céus e uma nova terra, e isso não está para além da nossa vida, isso está na nossa vida. Isso é possível nos nossos dias, se eu e você tivermos a fé de Jesus. Talvez, se tivermos a fé de Jesus, nós poderemos perceber, sentir, experimentar e proporcionar a outras pessoas o que está em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Felizes também são os pobres, bem-aventurados também são os pobres, pois o reino de Deus pertence a eles. Se eu e você tivermos a fé de Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa, o reino de Deus será para todos. Todos nós seremos felizes. Se eu e você tivermos a fé de Jesus, nós nos preocuparemos com o bem-estar uns dos outros, e isso nos fará feliz. Segundo ponto que eu gostaria de repartir com você, é proporcionar sim uma revolução. Sim. Erga a sua cabeça, com nobreza, seja você também um revolucionário. E isso não é o discurso da anarquia, isso é o discurso dos valores do Cristo. Seja discípulo de Cristo, porque Cristo foi um revolucionário. No seu momento, na sua história, nos seus dias, Ele sim fez uma revolução nas pessoas que estavam perto dEle. Diante da indiferença, diante do medo, o amor é a revolução mais escandalosa e a única capaz de nos salvar. O amor. E eu não estou falando aqui o amor da novela das 9. Eu estou falando aqui do amor que se põe a serviço do outro. O amor é a revolução mais escandalosa, mas ao mesmo tempo mais bonita e a única capaz de nos salvar. Diante da assombrosa realidade, resta-nos recomeçarmos, lançando a construção de utopias que alimentem a vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe nenhuma utopia que alimenta mais a vida que amar. Sim, não existe. Esta é uma utopia que nos alimenta. O amor é aquilo que tudo suporta, inclusive a dificuldade da vida, e inclusive fazer pelo outro, e inclusive se movimentar, se comprometer em fazer diferente. A proposta de uma revolução está sim no olhar, no cuidado.
cuidado, respeito, responsabilidade, conhecimento. Essas são as nossas salvações. Essas palavras é a nossa salvação. Cuidado, respeito, responsabilidade e conhecimento. E aqui eu não estou falando de conteúdo, mas o conhecimento que se dobra em direção ao outro, que para escutar o outro, assim como nos mostrou Jesus. Porque algumas vezes ele fez isso. Alguém me tocou. Tem muita gente aqui, Jesus. Não, espera aí. Vocês estão com um olhar muito turvo. Está muito embaçado. Vocês perderam a esperança que está lá no horizonte. Alguém me tocou. E tocou diferente. Jesus. Sabe por que alguém me tocou diferente? Porque o conhecimento que eu tenho do outro, da humanidade, me faz perceber que esse toque precisa de um olhar de respeito de volta. Alguém me tocou. E onde está? Porque de mim saiu afeto e virtude. Algumas pessoas talvez já tenham te tocado, mas você não foi capaz de perceber, porque o olhar estava turvo, porque o seu olhar perdeu a esperança. Então deixo-lhe dizer, tenha a fé de Jesus que acredita na humanidade, e quando alguém lhe tocar, você vai falar, pera, alguém me tocou porque de mim saiu o afeto, e isso é capaz de nos salvar, te salvar e salvar a pessoa que está ao seu lado e te tocou. O nosso recomeço está em termos a mesma atitude de Cristo. A nossa libertação exige que ergamos a cabeça, não de uma forma soberba, mas de uma forma assim altiva, sabendo que os valores de Cristo são valores capazes de sustentar a vida. A nossa libertação está em enxergarmos um pouco mais longe com dignidade e nobreza para revolucionarmos o mundo. Dignidade e nobreza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você tiver curiosidade, você vai perceber isso. Quando você vai ler no livro de Abacuque, você percebe que o profeta ele tem uma certa dose de desobediência. Por isso que eu gosto dele, me identifico mais uma vez, está aqui. Algumas vezes minha mãe me diz o seguinte, mas o Will não faz assim. Eu, mãe, mas isso é bom. Mas o Will vai dar muito trabalho. Mãe, mas isso transforma a vida. Algumas vezes foi desobediência por molecagem mesmo. Não sou tão bonzinho assim. Mas algumas vezes foi desobediência por perceber que a esperança estava adiante. E eu apostei. Desobedeci. E quer que eu lhe diga? Pronto. Está aí. Coisa boa. Que às vezes nós precisamos desobedecer. Por exemplo, em São Paulo nos ensinam não dar bom dia. É o espírito que paira. Está aí, você precisa desobedecer. Em São Paulo nos ensinam a xingar no trânsito, a quase querermos esganar o outro que entra na nossa frente. Está aí outra coisa que você precisa aprender a desobedecer. Em São Paulo, por causa da correria, não só em São Paulo, mas no mundo globalizado, nos ensinam a ficarmos que nem autistas apenas fixos no espelho negro. Está aí outra coisa que você precisa vir e mexe desobedecer. Porque para além do espelho negro, existe um rosto aguardando o seu olhar, que talvez tenha te tocado, esperando que de você saia a virtude. E você não se dá conta. E você não percebe. Então, desobediência em qual sentido? No sentido de perceber que a solução para a vida não está nas esferas de poder,
Se você fica aguardando que as esferas de poder dê solução para a vida, deixa eu lhe dizer, talvez até dê, mas eu não acredito. De verdade, não acredito. A solução para a vida está assim nos valores deixados pelo Cristo, que se preocupam com os detalhes, que para repartir o pão ao redor da mesa, que olha, que chora pelo amigo que morre, mas que acredita que a esperança ainda está viva dentro do coração do ser humano. Mesmo quando um amigo o nega, ele pergunta: você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Você tem certeza que me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é: Pedro, então segue a sua vida e vá cuidar das minhas ovelhas, em outras palavras. Então segue a vida e vá cuidar das pessoas que estão à sua volta, porque eu tenho esperança em você, e nas pessoas que estão à sua volta também existem pitadas de esperança. É esse olhar. Então, não se prenda assim ao sensacionalismo bobo, a frases definidoras de destino como é assim mesmo. Fazer o quê? Por favor, não se prenda a essas frases definidoras de destino. Proteste. Proteste. Seja mais altivo, inclusive com a sua própria fé. Fé aposta no que é bom. Então seja altivo, inclusive com a sua própria fé. Questione com ousadia e coragem, faça isso, recomece a sua história, os seus planos, os seus projetos, questionando com ousadia e coragem. Abacuque fez isso e conseguiu perceber e experimentar a revelação de uma face de um Deus cheio de amor. Ele percebeu os olhos de um Deus que defende o pobre, o oprimido, que está assim sempre ao lado do justo. É isso que ele percebeu. Isso é revolução. Revolução não é anarquia que quebra tudo. Revolução é acreditar numa utopia que transforma a vida. Isto é revolução. Revolução é acreditar em um Deus que se encarnou, e os seus valores são suficientes para transformar a humanidade. Isto é revolução. Como disse o profeta, recomece com a presença de Deus, porque ela nos basta. O próprio Abacuque disse: mesmo que não haja figos na figueira, e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas, e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas, e as estrebarias sem gado, contudo, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E sabe por que Ele é o Deus da nossa salvação? Porque Ele é a revolução da vida, porque Ele é o amor, e o amor é o que pode nos salvar, nos fazer uma humanidade mais bonita, mais inteira, e isso sim é o reino de Deus entre nós. Revolução é ser esperança em terreno árido, não é ser esperança em terreno que já está pronto. Revolução é onde existe a dureza, onde existe o cinza, você apresenta o colorido. Isso é revolução. Revolução é abraçar os valores do Cristo, comprometido, que você quer sim ter a fé desse próprio Cristo, e que isso será sim o seu norte de vida. O recomeço é fruto de um processo consciente de revolução. E ele começa aí dentro. Recomeçar
não é algo de fora para dentro. Não são as instâncias de poder que mudarão a vida. Será você que mudará a vida. Recomeçar é este processo de revolução interna, que percebe assim como Paulo percebeu. Já não sou eu mais quem vive, mas é o próprio Cristo Jesus que vive em mim. Isto é revolução, e tenho a impressão que isso é capaz de sustentar a vida. Amém?